Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do Educa Mais Serrano. A galerinha aí do 6º ano vai ficar esperta, vai ficar ligadinho, vai pegar o caderno para anotar, porque hoje nós vamos estudar um assunto bem legal que eu sei que vocês gostam demais. Então, prontos para aprender mais? Então vem comigo. E nós vamos começar a nossa aula de hoje com a charge do Snoopy. Vocês conhecem esse cachorrinho bem bonitinho, bem legal? Observem a tirinha sobre ele. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não. O cachorro. Então, o Snoopy ele fez uma certa correção, não fez? E aí, já conseguiram identificar o que nós vamos falar, sobre o que nós iremos estudar hoje? Revisar mais um pouco? Se você disse artigo, você acertou. Hoje nós vamos ver mais um pouco sobre os artigos definidos e indefinidos. Então, primeiramente, vamos ver o que é esse artigo. Antes de fazermos essa divisão entre definido e indefinido, vamos ver primeiramente o que é artigo. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Então, vocês já viram aí que ele fica assim ligadinho, coladinho lá com o substantivo. Ele tem uma das principais funções que é o quê? Ou particularizar ali o substantivo ou não. Tá bom? Então, é isso que nós iremos ver mais um pouco aí. E mesmo com essa função, alguns pensam que o artigo tem uma função delimitada. Não tem. Mesmo assim, ele produz inúmeras diferenças aí significativas no sentido de uma frase. Vamos observar aí duas frases. Acompanhem. São frases bem parecidas, mas vocês irão notar a diferença que a presença de um artigo faz aí na frase, no contexto aí da frase. Após uma longa discussão, deputados propuseram um acordo. A outra frase, após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. Então, vocês podem observar aí que há uma diferença de sentido? Há uma diferença de sentido. Na nossa primeira frase, nós temos assim: após uma longa discussão, deputados propuseram um acordo. Será que quem falou, quem estava dando essa informação, sabia que acordo era esse? Qual a opinião de vocês? Respondam aqui nos comentários. Professor, sabia sim? Professor, não sabia, não está indicando que sabia que acordo era esse. Na nossa próxima frase diz assim: após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. E aí? E nesta frase, dá para entender que ele já sabia que acordo era esse? Dá, não dá? Então vamos continuar estudando mais um pouco sobre esses artigos que particularizam ou indefinem aí o substantivo. Então, meus caros, o artigo, ele costuma anteceder o substantivo. Anteceder, vocês já sabem que é aquilo que vem antes, exatamente. Então, ele vem antes do substantivo para fazer referência a quem? Ao substantivo. Aí vai ou definir o substantivo ou não. E aí, só que ele sozinho, o artigo sozinho, ele não funciona sozinho assim em um enunciado. Ele está sempre lá ligadinho com o substantivo, para assim ele completar a sua função. Então, como classe gramatical, o artigo ele subdivide-se em dois grupos. Acompanhe na sua telinha quais são esses dois grupos. Artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. E agora nós vamos ver mais um pouco sobre os artigos definidos. Exatamente, definido. Definido, aquilo que se define, que se sabe, não é verdade? Então acompanhe um pouco aí mais informações sobre esse tipo de artigo. Os artigos definidos indicam que um ser é específico, por já ter sido citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Nós temos aí na telinha de vocês um quadrinho, e aí no quadrinho tem singular, e o masculino e feminino, plural, masculino e feminino. Acompanhe aí. Então, singular nós temos o, que é masculino, o feminino nós temos a.
Já no plural, masculino, nós temos os e no feminino nós temos as. Pois bem, meus caros, nós já vimos aí a definição, o que é esse artigo definido. Então, eu creio que vocês anotaram. Anotaram aí no caderno de vocês? É bom anotar. Pega lá um caderninho de vocês lá em língua portuguesa, que eu sei que já separaram aí uma matéria, e escreve lá sobre artigos definidos, o que é, quais são, que vocês irão precisar com certeza. Então, como nós vimos lá, os artigos definidos, eles indicam um ser em específico. Eles definem, eles especificam o ser ali, no caso, substantivo. E fica assim de conhecimento, ele passa a ser conhecido por todos os interlocutores, as pessoas que estão ali presentes, que estão lendo, ou até mesmo aquelas pessoas que falaram lá aquela frase, aquela estrutura. Vamos observar agora alguns exemplos. Observem aí, os artigos, eles estarão destacados. Nós vamos ver como eles fazem grande diferença em uma estrutura frasal. Observem aí. A lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Certo? Então agora, vou ficar bem aqui no cantinho e nós vamos analisar esses exemplos, as frases que eu já acabei de fazer a leitura para vocês. Então vamos lá analisar a primeira frase. Diz assim: a lição que aprendi hoje foi simples. Então, quando você ouve, né, essa estrutura frasal aí, não te dá a entender que ela sabe que lição ela aprendeu hoje? Não dá a entender? Ela pode ser de matemática, pode ser de língua portuguesa, mas ela especifica assim, ela diz a lição. Ela sabe, ela tem o conhecimento de que lição ela está se referindo. Na nossa próxima frase diz assim: ele passeava sempre com o cachorro dele. Pronto, gente, é o cachorro dele, não é um cachorro que ele não sabia quem era, ele sabia que era o cachorro dele. Aquele cachorro que ele tem em casa, que ele cuida, que é de estimação. Então, especifica, define aí que cachorro é. Na próxima frase, onde diz: escolhi as pinturas para você. Então, aqui também fica claro, fica evidente que a pessoa está se referindo a pinturas específicas. Pode ser de tal artista, não, é desse outro. Então, ele está se referindo a um tipo de pintura específico. E na última frase onde diz: os convidados virão à nossa festa. Aqui também fica claro que ele sabe que convidados são esses. Que convidados são? Minha família, meus primos, meus amigos. Ele tem consciência de quem ele está se referindo. Então, meus queridos, coloque na sua mente que os artigos eles servem o quê? Para especificar um substantivo ou não. E no caso do artigo definido que nós vimos, ele serve para especificar, para definir. O nome já diz, né, gente? Artigo definido, aquilo que define. Fica bem claro, né, quando você faz a leitura lá da frase, que a pessoa que escreveu, que está falando, ele sabe a quem ele está se referindo. Compreendido até aqui? Eu espero que sim. Então, fiquem ligadinhos, porque nós teremos a parte 2 dessa aula, onde falaremos sobre os artigos indefinidos e também teremos uma atividade para vocês, tá bom? E não esqueça de, antes de sair daqui, de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.